Spark Guy Cast, podcast feito para aqueles que querem usar a internet para ganhar dinheiro ajudando pessoas e para aqueles que querem conquistar riqueza e liberdade fazendo o que amam. A saga dos abundantes. Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe. Estou aqui com meu amigo Eugênio. Eugênio, se apresente, Eugênio. E aí galera, bom, eu sou Eugênio, diretor da Eduz. Quem não conhece a Eduz é uma das maiores plataformas de venda hoje do Brasil e, como o Felipe disse, a gente é amigo aí de longas datas. O Eugênio, na verdade, eu trouxe ele aqui, é importante ter ele aqui nesse primeiro episódio dessa nova saga, a Saga dos Abundantes, porque o Eugênio é a pessoa mais abundante que eu conheço. Motivo número 1. E segundo motivo é que o Eugênio, por ter a Eduz, tem uma visão do mercado que ele vê os abundantes de uma perspectiva, de um ângulo privilegiado, porque você, de certa forma, tem uma plataforma que serve todos eles, né? Então, é legal e por isso que nesse primeiro episódio eu fiz questão, fiquei assim há meses falando, Eugênio, vai ser com você o primeiro episódio, até que hoje a gente conseguiu uma agenda aqui, ele mora tão longe de mim, né, mas a agenda dele estava um pouquinho apertada, né, Eugênio? Eu acho que principalmente é a coisa do corona, aí é muito trabalho em casa e muito pouca motivação para sair de casa, né? Hoje eu consegui motivar ele. Tá, Eugênio, mas vamos lá. Para começar, alguns meses atrás, a gente estava junto até que a gente concluiu a ideia, né, a big idea para a Eduz, não só para o Seven, né, mas para a Eduz daqui nos próximos anos, que é a big idea além dos dígitos. E aqui a ideia é a gente falar da abundância, você ter um negócio online abundante e etc. Só que para a gente ver além do que os olhos podem ver, primeiro a gente tem que ver o que os olhos podem ver para a gente saber o que está além disso. Então, para a gente falar além dos dígitos, você consegue dar uma noção em dígitos, sim, sobre o tamanho da abundância que é a Eduz hoje? Então, eu acho que primeiro a gente tem que falar o que é abundância, né? Porque boa, vai, então vamos começar por aí. Essa é uma palavra bastante grávida. O que você considera abundância? Eu considero quando a gente tem, por exemplo, a gente transborda. Quando eu tenho, por exemplo, hoje eu publico um vídeo por dia, todos os dias, tenho meus treinamentos e o tempo todo eu estou reforçando a tribo dos abundantes, porque eu estou compartilhando. Pronto, abundância para mim de uma forma simplificada, é ganhar dinheiro ajudando pessoas e conquistar riqueza e liberdade enquanto você faz o que ama. Acho que essas palavras juntas eu posso simplificar na abundância perante a minha perspectiva, mas agora eu jogo a bola para você. Qual é o meu conceito de abundância? Né? Eu acho que é importante não misturar abundância com riqueza, né? Para mim, se uma pessoa, sei lá, ganha R$1.000, ela pode ser uma pessoa extremamente abundante, né? Ela pode estar vivendo um momento muito abundante, ter uma vida muito abundante e pode ter um multimilionário ou multibilionário, $1 bilhão e essa pessoa não vive uma realidade abundante. Escasso, né? Fica numa escassez. Exatamente. Então, se eu olhar para a palavra, a raiz da palavra, que é o oposto de escassez, para mim, abundância é você conseguir perceber, quando você percebe, seja um contexto local, um contexto amplo, que você tem mais, você tem a sua oferta, a sua mão, mais do que você, naquele momento, consegue processar. Então, pegando o exemplo da pessoa de R$1.000, então, se ela acha que ela já tem o suficiente para ela viver e ela consegue ver um extra, ou seja, um excesso, ali está sobrando de alguma forma, não estou falando só de dinheiro, pode ser saúde, pode ser amigos, pode ser intelecto, né? Conexões, família. Se ela consegue enxergar que ela tem mais do que ela consegue processar, então ela está vivendo uma realidade de abundância. Muitos empresários que eu conheço, alguns muito ricos, eles quebram, ficam devendo a banco, eles estão vivendo uma situação em que eles provavelmente naquele momento, agora então nesse negócio de corona, muitos deles estão passando por isso, que eles não têm acesso a dinheiro, eles não têm capital, eles provavelmente estão negativos, mas não quer dizer que eles não vivam uma realidade abundante. A abundância, eu acredito que ela tem que ser vista dessa forma, né? Como você percebe o acesso às coisas, aos recursos. A abundância não está nos números, né? Ela está mais na sua percepção sobre o seu estilo de vida, de certa forma. Sobre o seu estilo de vida, e eu acho que eu iria até além, está no contexto até psicológico. Eu me sinto tendo tudo que eu mereço, eu me sinto tendo. Sim. Entendeu? Então não tem só a ver com a posse,
tem a ver com a sensação. Eu acho que está mais no lado psicológico, não. Porque, como eu disse, um milionário que tem 10 bilhões na conta bancária, se ele acha que é pouco, ele vai atrás, ele não vive uma realidade de abundância. Uhum. Então, o psicológico dele diz que ele não tem o que ele merece ou o que ele precisa ter para viver. Para ele, ele tem menos do que ele precisa ter. E é louco que quem determina isso é o indivíduo, né? Eu determino a minha abundância ou a minha escassez, o meu egoísmo ou a minha busca por legado. Sou eu que determino, né? Exatamente. E o Eugênio determina o dele. Mas beleza, ok. Agora entendemos a abundância da minha visão, da visão do Eugênio. Agora, pro pessoal que está aqui ouvindo ou assistindo a gente e quer ganhar dinheiro ajudando pessoas através da internet, e a gente entender e chegar no além dos dígitos, mas passando pelos dígitos agora, qual o tamanho da Eduz hoje, para a galera que está começando a ter uma noção do quão abundante é isso tudo perante a sua visão? Bom, a Eduz está no mercado de marketing digital. A gente é só uma formiguinha nesse mercado, que ele é gigantesco. A gente tem gigantescas empresas como Mercado Livre, PagSeguro. Então, são empresas gigantescas de e-commerce, né? Dentro desse mercado existe um mercado mais nichado das plataformas de venda, que só existem 2 praticamente no mercado, né? A gente não é a líder de mercado nesse momento. Hoje, a Eduz conta com cerca de 20 mil clientes ativos, mais ou menos. A gente transaciona 200 mil vendas por mês, mais ou menos. Então, para ter essa noção, então são 20 mil infoprodutores, vamos dizer assim, né? Pessoas que produzem seus cursos online, vendem seus e-books, assim como eu, e são aproximadamente 200 mil vendas que são transacionadas ao longo de um mês. Isso. Então, 20 mil pessoas que atingem 200 mil novas pessoas a cada novo mês. Isso aí. Beleza, agora a gente viu os dígitos para ter uma noção. Agora, Eugênio, na sua visão, além dos dígitos, por que você acredita que além dos dígitos, ali que mora o segredo? Bom, vamos tentar entender o que significa além dos dígitos, né? O empreendedor, ele passa por muitas fases na vida dele. A primeira fase do empreendedor, quando ele está começando, é a fase do grande sonho de liberdade e o que você chama de abundância, né? Eu chamaria talvez um pouco mais ligado à riqueza, o sonho de ficar rico, de ter a liberdade de poder comprar o que quiser, trazer segurança para sua família, poder se locomover, ter status, aquela coisa toda. Nessa primeira fase, basicamente, a única coisa que importa é a construção do negócio e a pessoa conseguir se pagar, né? Tá. Então, o primeiro desafio do empreendedor é ele conseguir pagar as contas, ele chegar no break-even ali e conseguir começar a ter lucro. Segundo estágio do empreendedor, depois que ele começa a pagar as contas, ele aprendeu a vender, porque para você ganhar dinheiro, você tem que trocar valor com o mercado, ou seja, eu dou algum valor e eu sou monetizado por isso, eu recebo pagamento por isso. A segunda fase é, isso que eu fiz precisa escalar, porque no primeiro momento o desespero é pagar as contas, fazer o 0 a 0 da empresa. Uma vez que ele atingiu o 0 a 0 da empresa, aí o objetivo dele é escalar. O que é escalar? Eu preciso aumentar muito a quantidade de pessoas que eu troco valor para poder aumentar muito a quantidade de lucro que vai sobrar para mim ou de faturamento que eu vou ter. Então, essa é a segunda etapa. Nessa primeira etapa, a grande busca do empreendedor é validar o modelo. Será que isso que eu estou fazendo tem futuro? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Na segunda etapa... E validar o modelo de negócio ou também o modelo conectado à sua grande busca? Porque teve um momento que entra ali... Alguns acordam um pouquinho mais cedo para isso, outros demoram um pouquinho, mas em algum momento o propósito vai batendo na porta, né? Cara, você já passou fome alguma vez na vida? Não, sendo bem sincero, assim, não. Quando a pessoa... Ou então teve um momento de muita fome, pronto. Um momento que você... Putz, eu estou fazendo um trabalho aqui, eu não consigo comer agora, eu vou comer daqui a 5 horas. Sim. Né? Quando o ser humano está com fome, ele entra na zona de sobrevivência, e na zona de sobrevivência, todas as suas percepções externas, filosóficas, etc, elas somem. Não, nisso, né? A gente quer comer, né? Você quer comer. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto o empreendedor não passa a primeira fase, que é essa fase de sobrevivência, eu acho que ele não tem condições de dedicar tempo, mentalidade, espírito... Percepção, energia, tudo, a propósito, essa coisa filosófica. Eu acho que isso não é atingido nesse estágio. Eu acho que ele não pensa nisso. Então, ele não está pensando em nada além dos dígitos, ele só quer sobreviver. Na segunda etapa, que aí ele já começa a escalar, a aumentar a conta bancária dele, etc, eu também acho que ele não está pensando em propósito. Alguns estão, mas são raríssimos. Pessoas ou que já têm uma percepção
aguçada da vida, ou então passaram já por experiências muito no passado, né? Viram que o dinheiro ali não vai trazer todas as respostas que ele tem, mas são raríssimos. Eu diria que talvez 1, 2, 3% dos empreendedores, nessa fase de expansão, eles estão pensando em propósito, eles têm cabeça para pensar nisso. Eles precisam provar para eles mesmos que eles conseguem criar esse colchão, criar essa posição social perante a família, perante ele mesmo. Ele precisa reforçar a autoestima e tal. Então, ele está procurando crescer. E ele está se comparando provavelmente com um grupo de pessoas e ele está no começo e os grupos de pessoas estão na frente. Ele quer correr para chegar perto daquelas pessoas que são os concorrentes dele ou então são os parceiros de jogo, mas que os caras já estão na frente. Então, na segunda fase, eu também acho que ele não está muito pronto para olhar para essa coisa de propósito e tal. Quando ele começa a perceber que o número só aumenta e que, na verdade, para ele, a vida dele ou não mudou muita coisa, ou piorou. Por quê? Porque aí você começa a trazer problemas que não tinha antes. Uhum. Começa a trazer problema de segurança, gestão patrimonial, aprender coisas novas que ele não tinha que aprender antes, ele tem que aprender sobre finanças. O caos, né? Lidar com R$1.000 é diferente do que lidar com 1 milhão na conta, né? Isso, eu vou mais longe. Lidar com 10 clientes é diferente de lidar com 10 mil clientes. Sim. Você tem que contratar a equipe. Sim. Quando você contrata a equipe, você vai ter que lidar com todas as questões humanas da sua equipe. Você tem que dar suporte. Pô, eu tenho um business aqui para fechar que eu posso faturar R$100 mil. Puta, mas a minha equipe está precisando que eu dê um treinamento para eles, porque senão o cliente está percebendo que o nosso atendimento não tem qualidade, etc. Então, começa a vir conflitos que ele não tinha antes. Nem quando ele era pequeno, nem quando ele estava começando. Quando ele cresce, começa a vir contextos que ele não percebia. Nessa hora, é a hora que ele começa a pensar, será que vale a pena tudo isso? Ou se o dinheiro é abundante, tá, beleza, tem dinheiro, se ele conseguiu conquistar a posição financeira que ele queria. Esse dinheiro que está na conta, ele trouxe o que eu queria? Os meus relacionamentos, eles continuam saudáveis? As pessoas ainda se relacionam comigo da mesma forma? Meus amigos continuam perto de mim? Ele começa a fazer essas perguntas. Nessa hora, por ele fazer esse tipo de pergunta, começam a abrir portinhas na cabeça do camarada ou da camarada, né? Uhum. Começa a abrir questionamentos que aí sim, para a maioria dos questionamentos que ele começa a fazer, esses questionamentos existenciais, a resposta mais cedo ou mais tarde vai bater numa coisa chamada propósito. Fala-se muito, mas na prática você precisa ter passado por alguns estágios para você sentir a necessidade de você buscar de verdade, enxergar e viver algo maior do que somente o crescimento financeiro, né? Então, aí eu acho que é a hora que acontece. Então vamos pensar que propósito pode ser comparado com aquele conselho que é bom, mas se for dado na hora errada não vai ter muito sentido, não vai ter muito valor, a pessoa pode até fazer o contrário daquilo, aquilo pode embananar a pessoa. Você acha que dá para ver dessa forma? Eu acho que o normal é isso. Uhum. O normal, as pessoas não estão prontas para essa busca de propósito, para essa dedicação a propósito. A única situação que eu vejo como exceção, até nós vivemos aqui na Eduz, porque a Eduz ela é formada de 200 colaboradores, e aqui na empresa nós vivemos intensamente o propósito da empresa. Então, a maioria das pessoas são jovens, elas estão no início dessa jornada da qual eu falei, eles ainda vão trilhar um caminho até chegar a esse momento da abundância financeira, né? Sim. Mas, desde o momento que eles entram aqui, por conviver com pessoas que vivem isso, eles começam a se questionar também. Quando eles vão para... A osmose, né? Por osmose ali, a convivência já começa a abrir a percepção e a realidade. Então, pessoas que vivem muito, por exemplo, em ambiente religioso, ambiente espiritualizado, eles já começam a ter essa mentalidade aguçada antes deles sentir a necessidade. Sim. Ele não precisa passar fome para ele saber que é importante aquela alimentação. Ele descobre a importância da saúde, vamos dizer assim, mental antes, né? Deve ser como uma criança que cresce numa família de músicos, por mais que ela não saiba tocar, ela já tem um ouvido muito mais... Perfeita a percepção analogia. Musical está muito mais aguçada do que qualquer outra pessoa que vem a querer começar do zero onde não teve nenhum músico na família, né? Excelente analogia. Talvez uma criança que nasceu num ambiente ligado à música, ela abra mão, por exemplo, de um emprego que não deixa tempo para ela... se envolver com música. Por exemplo, é o tipo de escolha que ela faria no dia a dia dela, que você vê que ela abriu mão um pouco da grana, mas ela foi buscar algo que dá prazer. Aí é que entra no conceito que para mim tem a ver com abundância, entendeu?
nesse caso, o que ela precisa, ela não está conquistando através do dinheiro. Ela não está enxergando a abundância do dinheiro. Ela precisa de tempo para dedicar a um prazer, usando o exemplo da música. Sim, a música, ambientes espiritualizados, por exemplo, você sabe bem da história, eu só beijei a Marina na minha vida. A gente fez 8 anos de casado agora, eu tô com 26, eu conheci ela, o primeiro beijo foi matura da 8ª série. E isso... Era um neném. Então, isso com certeza tá ligado à osmose, né? Porque eu cresci num ambiente, assim, espiritualizado, um ambiente cristão que me apontou para essa direção. E depois a gente começa a ter nossas próprias conclusões e algumas pessoas concordam mais, concordam menos. E isso vai entrando, né? Então, aqui a gente tem 200 colaboradores. A Eduz, um dos pilares da Eduz é a liberdade também, né? Um dos valores fortes da Eduz é a liberdade. Nós temos 4 valores, né? Nós chamamos de cela, para ficar fácil lembrar, né? Confiança, encantamento, liberdade e alegria. Putz, mas liberdade e chamar de cela não fica uma coisa meio bizarra? Cela é para lembrar, né? Quando eu digo quais são os valores da Eduz, lembra do cavalo, aí o pessoal lembra. Tá, não, beleza. Só para fazer uma analogia interna. Beleza. E aí a gente pensando então... você está falando da osmose, é legal porque essa é a ideia dessa saga dos abundantes e trazer pessoas que, na sua perspectiva, casam com a abundância que eu vejo. Claro que cada um tem o seu ângulo de ver isso daí, mas para que as pessoas que estão vendo a gente, ouvindo, também possam, por osmose, abraçar. Né? Porque eu falo que as pessoas elas podem ter mentores diretos, igual eu tenho. O Eugênio é um mentor direto meu. É um amigo que, se eu precisar, é um dos poucos que eu sei que eu posso ligar. Eugênio, vamos conversar, preciso desabafar. Mas pode ser que você não tenha conexão direta com a gente, nunca mandou uma mensagem, nunca falou com a gente, mas pode escolher a gente como mentores indiretos. Né? Você acaba escolhendo com quem você identifica aquela mensagem que ressona, que é agradável ao seu ouvido, você acaba elegendo inconscientemente como mentor. Vamos puxar essa linha. Se fosse seguir, pensar nos mentores indiretos, quais foram os principais mentores indiretos da sua vida, assim como empreendedor? Como empreendedor, nossa, tem alguns livros que eu li que foram muito marcantes e acabei adotando os princípios desses... Fala 3, vai, que tá assim no seu DNA mentores. Até hoje. Um cara que eu sou apaixonado é o Jack Ma, que é o fundador do Alibaba. Tem muitos vídeos dele no YouTube, eu não conheço pessoalmente, é só através dos vídeos, mas eu vi muitas palestras dele, ele falando dos princípios que ele seguiu para construir o Alibaba e o que ele acredita. É um cara que eu me identifico muito, né? Fala principalmente de determinação, de não desistir, é um cara muito forte e principalmente ele fala, não só isso, ele desde o início ele fala muito como ele não enxerga o dinheiro como algo que é o elemento principal. Desde o início ele fala muito isso, né? Hoje ele diz que o patrimônio que ele tem é algo que eu levo para minha vida, não pertence a ele. Foi uma bênção concedida pelo contexto em que ele tem uma responsabilidade de dar o melhor destino. É uma energia que ele tem que pensar como ele destinar essa energia da melhor forma para gerar a maior geração de valor, né, dentro da filosofia dele, que ele possa. Então, esse é um exemplo. Deixa eu ver, outro cara, eu não lembro o nome dele, mas teve um livro também que me marcou muito, principalmente no lado financeiro, foi o Homem Mais Rico da Babilônia. Não sei se... tá. Quem escreveu isso? Eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, esse livro foi algo que virou a minha cabeça financeiramente. Ele me deu um salto bastante forte. Outro mentor que eu sigo, que eu gosto bastante, do porquê, o Simon Sinek. Eu gosto bastante das ideias que ele tem. Ele bate muito forte na liderança não voltada para o business, mas voltada para as pessoas. A Eduz ela é toda construída, a grande missão como empresa, ela é toda construída voltada para as pessoas que estão dentro da Eduz como colaboradores e para os clientes. Então, isso eu herdei muito das falas que eu li e ouvi dele. Né? Tá, então o Jack Ma, fundador do Alibaba, tanto faz, né? O Simon Sinek, que é o Grande Porquê, o Porquê, né? O nome do livro. Começa pelo Porquê. E aí, o Homem Mais Rico da Babilônia. Que eu não sei o nome dele, mas não sei. Quem foi? Videomaker, quem foi? George Clarkson. George Clarkson.
E o terceiro foi o George Clason, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. A Voz da Consciência contou aqui, sussurrou pra gente, né? Valeu, Voz da Consciência. Beleza. Então, o lance da riqueza que está na nossa mão, e a gente tem uma enorme responsabilidade do Jack Ma, o porquê e a essência das coisas, que é do Simon Sinek, e do Homem Mais Rico da Babilônia, qual que é o contexto ali? É um livro que está na fila para eu ler, mas ainda não é um que eu... Esses três, eles estão, né, foram princípios que eu peguei muitos anos atrás, né? O do Homem Mais Rico da Babilônia, o contexto dele é que, de forma resumida, qualquer pessoa, isso é a beleza do livro, qualquer pessoa, em qualquer situação difícil, ela pode sair e se tornar rica. E é um livrinho, sei lá, deve ter 60, 80 páginas, super fininho, usando alguns princípios muito básicos de finanças, que é separar uma parte para reserva e nunca gastar essa grana, né? Pagar suas dívidas, não guardar dívidas para o passado, renegociar suas dívidas, gerar valor, trocar valor com a sociedade, e na troca de valor você vai adquirindo, vai acumulando capital. Então, ele ensina os princípios básicos do mundo financeiro. Show, legal. E agora, até eu me expondo aqui nessa conversa, a gente pensa em dois contextos. A pessoa, quem está aqui, é claro que tem sede para crescer rápido. Tem sede e fome, não sei se está arregaçando as mangas e fazendo o que tem que ser feito para crescer rápido, mas a galera quer crescer rápido. Para você, crescer rápido ajuda ou atrapalha? E você até pode me usar como referência, que a gente já falou disso algumas vezes. Estou me expondo aqui para você poder usar como referência. Olha, eu acho que crescer rápido ajuda. O problema é que as pessoas entendem crescer rápido de uma forma diferente do que eu enxergo hoje, né? A velocidade de crescimento, as pessoas... Acham que a conta bancária que vai fazer assim? É a curva de faturamento, exatamente. Esse é o problema. Tem que existir um balanço entre a sua capacidade de geração com a sua capacidade de manutenção. Essa me custou caro para aprender. O que as pessoas não sabem, tá tudo certo, você não tem o que administrar se você não ganhou. Então, o primeiro passo é ganhar. O que as pessoas não sabem é que não pode ser o único passo ganhar. Se você não anda com um passo administrar, rapidamente o que você ganha, ele volta. Ganha, volta. Até que, enquanto isso aqui não sobe, você sempre volta para o mesmo nível da sua capacidade de gerir. E a capacidade de gerir, ela vem não só da administração financeira, mas vem da administração da sua vida como um negócio, do seu negócio mesmo, do seu business como um negócio robusto. Então, será que seu produto tem qualidade? Será que seu produto está posicionado? Você sabe o que é posicionamento? Você sabe fazer marketing? Você sabe prestar suporte? Você sabe atender o cliente? Você sabe cuidar das pessoas? Você sabe escalar a sua equipe? Tem uma série de conhecimentos que você dá um passinho. O que eu preciso desse lado de cá de administração? Que eu preciso andar um pouquinho para poder me sustentar, e com essa sustentação é que eu consigo me preparar para dar o próximo passinho. Isso, para mim, eu acho que é a maior armadilha. As pessoas acham que ganhar dinheiro é o segredo. Não é. O segredo é guardar dinheiro. Do ponto de vista de dinheiro, né? É sustentar o negócio, esse é o segredo. Beleza, e expandindo isso, como eu sei que você é um cara também apaixonado pelo conceito de ser essencialista, e vendo, porque eu li esse livro, eu raramente leio e abro isso para as pessoas, né? Mas hoje ainda lê um monte de livro, e esse daí você está lendo o quê? A segunda, terceira vez? Essa eu já estou na minha terceira vez. Terceira vez que ele está lendo o Essencialismo. Também não lembro, acho que é Greg alguma coisa, o escritor, né? O autor, mas o Essencialismo é fácil de achar. Como não conflitar essa coisa de você ter que desenvolver várias competências, ainda mais na era da sobrevivência, e isso não conflitar com você ser um essencialista, você caminhar numa direção onde as coisas vão crescer numa única direção. E talvez a essência do livro até é o menos, porém melhor, né? É menos, porém melhor. O conceito principal do livro é menos, porém melhor. Vamos lá, tem duas partes, né? Uma parte a gente aprendeu que se preparar significa ir para a faculdade, sentar a bunda na cadeira, assistir 5, 6 anos de aula para depois ir para o mercado jogar. E na prática a gente vê que os caras que têm sucesso, eles não fazem isso. Na verdade, eles desenvolvem as habilidades que eles precisam jogando. No jogo. Então, neste momento eu preciso saber isso. Legal. Aí eu aprendo profundamente sobre isso. Eu preciso saber aquilo, eu aprendo profundamente sobre aquilo. Então, você mata esse paradoxo aí escolhendo aonde se aprofundar. E a escolha vem da necessidade, balanceando. Necessidade para quê? Para sustentar ou para aumentar as vendas? E tá, beleza. Mas a partir disso, como não conflita? Porque, bom, a gente pode
podem olhar assim para o Eugênio e falar, não, é fácil o Eugênio ser essencialista. Ele tem 200 colaboradores. Como que quebrar essa objeção? É o contrário. É o oposto. Porque, na verdade, eu acabo tendo ainda que direcionar e enxergar centenas, não são dezenas, centenas de pontos na empresa. Por eu ter uma visão mais ampla, por estar numa posição um pouco mais afastada da operação individualizada, eu consigo ver as conexões entre as operações, as deficiências profissionais das pessoas, o que elas precisam melhorar para que aquilo se torne mais produtivo e as deficiências de processo. Então, pensa o contrário. Imagina você olhar para uma caixa, né? Sabe aquele joguinho que você fica batendo assim, fica pulando um bonequinho, você não sabe onde bater? A cabecinha que levanta primeiro sem pá! Exato. Cada batida daquela representa um degrau no crescimento da empresa. Só que o negócio pula tão rápido que você não sabe onde bater. Certo? Porque vamos lembrar dos números. São 200 colaboradores, 20 mil clientes que geram 200 mil vendas, ou seja, 200 mil subclientes a cada novo mês. Né? Se a gente parar para pensar assim. 200 mil clientes, né? Subclientes porque são clientes, mas passam pela sua plataforma. Isso. Então, vocês que têm que dar suporte, têm que sustentar todas essas transações que vão acontecendo. Exatamente. E acho que é mais simples ser essencialista quando você joga sozinho, né? Mas eu acho que isso é um exercício. Eu não me considero ainda um essencialista mesmo, eu estou treinando já faz uns anos. Mas o grande lance é a melhora o tempo todo. O que você vai dizer não hoje para você conseguir dizer sim com mais clareza? É uma busca e eu acho que esse jogo nunca acaba. Você vai morrer melhorando isso. E outra, muitas vezes você erra, né? Escolhi isso, mas isso... Aí você tem que voltar e pegar outra coisa. Tá, então a gente olhando até essa... Pensando na imagem, né, que o livro Essencialismo imprime na nossa cabeça e é um soco no estômago no início, que é o ciclo de energia para várias direções, pequenas setas, e um outro ciclo de energia com uma única seta numa única direção. Hoje, se fosse colocar isso no Eugênio, qual é a direção? Eu acho que o grande ângulo tem que ser assim, o que eu estou plantando hoje, que daqui a 5 anos vai frutificar, vai estar maduro, vamos dizer assim. Eu gosto muito do jogo do crescimento sustentável, porque você planta com mais tranquilidade, você tem menos ansiedade, não é aquela coisa que tem que dar certo hoje, nem essa semana. Então, te dá mais tranquilidade para você criar e fazer coisas que até estão um pouco fora da caixa. Mas o mais legal de você olhar para o longo prazo é que você tem menos concorrentes no longo prazo. Então, as pessoas, em geral, os empreendedores, eles não têm esses conceitos ainda maduros, então eles estão jogando o jogo do curtíssimo prazo. O que eu faço para vender mais essa semana ou esse mês? Né? E quando você está nesse jogo, você toma decisões completamente diferentes das decisões que você tomaria se você pensasse o que eu vou estar fazendo hoje para estar muito bem daqui a 5 anos. Sobreviver hoje, mas estar muito bem daqui a 5 anos. Então, meu jogo hoje é muito olhar o que eu tenho que plantar hoje, me preparar hoje, preparar a empresa hoje para que daqui a 5 anos a gente esteja numa situação completamente diferente. Lá, daqui a 5 anos, não existe concorrência. Só tem você. Porque você vai criar uma realidade que só pertence a você. Hoje, aqui, essa semana, você tem os concorrentes em volta de você. Tem a restrição do mercado, etc. Daqui a 5 anos, não. Então, hoje eu diria que o meu essencial eu estou plantando para colher daqui a 5 anos. Porque vocês não sabem, mas o Eugênio, ele é o cara que se você jogar uma dúvida para ele, é capaz de ele calcular o peso dessa dúvida hoje para te dar o peso da resposta em dígitos e também os efeitos colaterais que isso causa, né? É interessante que tem uma palestra que o Eugênio, ele deu algumas vezes, ministrou nos grupos que a gente participa, e é exatamente isso, né? Calculando na planilha o valor do... Eu não lembro se você usou 5 anos, mas eu lembro que você falou de você estar jogando de uma forma consistente, persistente e crescente. E hoje eu entendo claramente. Na época, quando você falou sobre isso, eu entendi da boca para fora. Você entendeu o conceito, mas você não vivia aquele conceito. Exatamente, né? Exatamente. Então, fica um pouquinho mais difícil. E é igual aquela história que eu falei já. Né? Aquele conselho bem dado, você fala isso com frequência também. O conselho bem dado ele tem que ser no momento certo, né? Exato. Senão não adianta. Mas então, pensando em conselho bem dado.
E pensando nas pessoas que estão começando, porque as pessoas que me seguem, me escutam, elas querem viver de marketing digital. Seja se vão ser consultores, se vão ser infoprodutores, se vão ser afiliados, enfim. Eles querem usar marketing digital para alcançar uma grandeza maior, algo que eles estão buscando, que aí é com eles, né? O essencialismo que eles vão descobrir, ou se está na sobrevivência, mas que seja. Mas para quem está no início da jornada, Eugênio, a gente não pode voltar no tempo e mudar nossas decisões. E acho que a gente nem gostaria de fazer isso, porque senão isso poderia mudar um pouco de onde a gente chegou. E acabar aniquilando o nosso aprendizado. Mas compartilhando com quem está no início. Um conselho valioso para quem está começando a jornada, como um empreendedor digital. Uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos, né, eu não tinha isso por muitos anos como empreendedor, foi a fazer pequenos ciclos, os ciclos muito pequenos de aprendizado completo. Como assim? É muito comum o empreendedor ele pensar grande, né? Puta, eu quero uma empresa dessa, e aí você tem medo de que o que você está fazendo não está sendo adequado para aquele projeto grande, então você quer aperfeiçoar o produto, você quer aperfeiçoar o atendimento, quer aperfeiçoar o site e tal, e no fim você não tem nada ainda. E hoje, o que eu aprendi, faça um ciclo pequeno, completo, e depois volte e melhore esse ciclo. Depois você volta e melhora um pedacinho desse ciclo. Então, o que seria fazer um ciclo completo? O empreendedor que está começando, ele tem que ter as bases do negócio rodando. O que é? Captação de clientes. Nem que sejam 10 clientes por mês, mas está captando? Beleza. Entrega do produto. Não precisa ser o melhor produto. Está entregando? Beleza. Administração do negócio, você está vendo dinheiro entrando, dinheiro saindo, calculando quanto é que está dando, sobrando no final do mês. A sobra é consistente com o que você queria? Beleza. Tudo isso você faz com pouco tempo, cada um deles você faz com pouco tempo. Só que como são muitas coisas, você vai... Está falando de marketing, está falando de atendimento, está falando de administração de ferramentas, né? Se eventualmente se o seu negócio tiver pessoas, a administração das primeiras pessoas no seu negócio. Mas se você fizer o ciclo completo, não esperar ele ficar pronto cada pedaço para tentar ir montando, ou não se sentir confiante, você aprende muito mais do que você aprenderia em 5 anos. Por quê? Porque quando você faz o ciclo completo, acontece uma mágica na sua cabeça. E só consegue enxergar isso quem faz o ciclo completo. A mágica é você entender as regras do jogo na prática, não é no papel, é na prática. É como você, sei lá, você é um jogador de futebol, você tem a oportunidade de ficar 1 mês em cada posição, ao invés de ficar 5 anos só jogando como goleiro, ou só jogando como atacante. Você vai entender o jogo futebol para se tornar um bom técnico muito mais rápido do que se você não jogar ou se você ficar só numa posição. Então, o seu instinto, a sua decisão, ela se torna muito mais rápida e mais assertiva, porque você já tem mais conhecimento prático e a sua intuição ela começa a trabalhar muito intensamente. Então, o principal conselho que eu daria é esse: faça ciclos rápidos e completos. Então, eu estou querendo lançar um produto, cara, lança rápido, atende, aí, puta, o produto não está muito bom, então melhora um pouquinho o produto. Puta, não está captando o suficiente, então melhora a captação. Cara, o atendimento não está bom, melhora o atendimento. Cara, o site não está bom, melhora o site. Vai fazendo os pedaços depois, mas vai fazendo ciclos. Ok, então basicamente seria em sistema a gente rodar o PDCA, mas com intensidade em micro vitórias? Seria o PDCA. Eu não sei se eu diria PDCA, porque o PDCA é para um processo. Se eu olhar para o processo da empresa inteira, sim. Mas não, mas assim fragmentar o PDCA em cada uma dessas ações. Eu prefiro outra imagem. Tá. PDCA, para quem não sabe, plan, do check e action. Você planejar, você fazer, você checar, fazer a revisão de estudo e agir de novo atitude. E começar a girar de novo, né? Isso. Tá, mas a melhoria contínua no processo. É muito parecido com isso, mas eu tenho uma outra metáfora que eu uso com meus colaboradores que é um pouco diferente. Pensa que a gente vai reabrir a empresa a cada tanto tempo. Então, cara, começando de novo aqui, vamos replanejar do zero a empresa. O que a gente tem que fazer para o próximo ano ou para o próximo mês? Aí você planeja toda a empresa e executa aquele ciclo e fechou, acabou. Agora, de novo, outro planejamento, recomeçar a empresa. Outro planejamento, recomeçar a empresa. Então, são ciclos um pouco maiores do que só o PDCA. O PDCA você faz, é o PDCA do processo todo. Só que, intencionalmente, olhando para a empresa. Cara, agora a empresa, ela começou. Agora a empresa está conseguindo vender. Agora a empresa está conseguindo escalar. Agora a empresa está sustentável. Agora a empresa tem parceiros. Agora a empresa tem mais produtos.
Agora, tá entendendo? É como se fosse resetar de 1.0, só que 1.0 que cada vez mais é 1.0 que não é tão zero assim, Você né? não tem tanta responsabilidade com o passado, você está começando de novo, e você também não tem muitos sonhos para o futuro, porque o seu ciclo é pequeno. Então, eu tenho uma visão de 5 anos, beleza, estou plantando agora, mas eu executo com a visão muito micro. Tanto que aqui na Eduz a gente saiu de planejamentos anuais para planejamentos trimestrais. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 meses na Eduz. Eu sei o que está acontecendo esse mês. Ninguém previu o que ia acontecer com essa quarentena, com isolamento e tudo mais, né? Exatamente. Vocês já estão há quantos dias, assim, 200 pessoas em home office? 2 meses já. Então, 2 meses de reunião. Se fosse um planejamento anual, já tinha ido pro saco faz tempo, né? Pois é. Então, e, inclusive, a gente fez o planejamento trimestral online e a gente sabe que 90% do planejamento a gente não vai conseguir atingir, porque todos os dias estão acontecendo coisas que a gente tem que reagir e a reação é mais importante. Esse ciclo, para nós, é mais importante do que, efetivamente, você não bateu o projeto, você não bateu a meta, você não conseguiu concluir seu plano de trabalho. Não. A gente tem muita flexibilidade nesse sentido. A gente acredita que o que vale é a intenção das pessoas. Se nós estamos com uma boa intenção, focados e melhorando todo dia, o melhor que a gente poder fazer, a gente fez. E ponto. Está todo mundo satisfeito com isso e comemora. Isso foi um conselho para você, que se você está começando, está iniciando a sua jornada. Agora vamos pensar, Eugênio, naquele cara que... naquele que já é herói ou a heroína da sua jornada, onde já fez suas 1000 vendas, vai? Seja como afiliado, como produtor. Já aprendeu a escalar. Já tem 1000 vendas, já vamos chamar assim, já é head, já está dentro do programa Elite da Eduz, que é a partir dos 100 mil reais em vendas. Qual o conselho você daria para uma pessoa que já tem uma certa macro vitória relevante ao ponto da pessoa, sei lá, tá 1 ano, 2 anos já vivendo disso? Essa pessoa ela já aprendeu a jogar, então já aprendeu a jogar. Isso é o mais importante. Então não precisa tanto dedicação a conhecer as regras do jogo. Essa é a hora dela conhecer o elemento chamado propósito. Essa é a hora que faz diferença o elemento propósito. Por quê? Lembra que eu falei da escadinha? Ela subiu um degrau, que é aprender a sobreviver. Aí ela se preparou e tá tudo certo. O próximo degrau foi aprender a escalar. Beleza. O próximo degrau é qual a direção que ela vai escalar, porque agora começam a aparecer tantas oportunidades. Ela aprendeu a manusear a varinha mágica do Harry Potter. Ela vai conseguir escalar o que ela tocar. O problema é o que ela vai tocar. O toque de Midas fica com inveja até, né? Pois é, fica com inveja. Então, assim, muitos empreendedores espanam nessa hora porque tocam em muita coisa, as coisas começam a expandir, mas ele não tem estrutura para segurar tanta coisa. E não dá para segurar tudo. E a coisa certa a fazer, ela se sustenta. A coisa que não está alinhada com a sua essência, os seus valores, ou a sua audiência, ou o seu propósito, ela, a médio prazo, em 1 ou 2 anos, ela vai ruir sozinha. Você vai chegar uma hora e você... Aí que tá, você pode acreditar nisso ou esperar chegar esse momento, né? Alguma hora, alguma coisa vai acontecer que não vai ser mais tão legal jogar. Ou você eu não vai sou ser a mais prova disso. Você sabe, você acompanhou isso. Você está acompanhando a minha jornada desde o quê? 2016? 2016, Desde 2016. A gente está em 2020, então você viu isso acontecendo na minha prática. Hoje, negócios que eu tive no passado, eu não teria mais hoje, porque eu estou com um propósito muito mais presente para minha vida. Negócio que eu não faria. Mas se eu não tivesse feito, talvez eu não tivesse sentido a dor para chegar num ponto de... Hoje você está no momento de analisar isso. Exatamente. Agora, é aquela história, você pode aprender pelo amor ou pela dor, mas o importante é que em algum momento aprenda, né? Então, o conselho para quem está jogando já o jogo com uma certa experiência e sabe as regras do jogo e sabe como jogar, por mais que não seja o melhor jogador, mas está ali jogando um jogo há 1, 2, 3 anos, comece a caçar o propósito. É isso? Começa a abrir a porta para esse assunto. Começa a estudar um pouquinho sobre isso, a ir frequentar círculos que pessoas estão mais conectadas com o propósito, começar a ler, né, assistir vídeos de pessoas que falam disso. Tem uma pergunta que eu acho que pouca gente se faz, né? A gente está aprendendo a fazer na Eduz agora de uma forma mais escalar aqui dentro agora, que é o seguinte: o que é que eu deveria fazer que vai gerar melhoria na minha vida e na vida das pessoas em volta, vai gerar mais impacto para mim ou para as pessoas em volta, que vai me deixar mais feliz agora? O que eu estou fazendo consegue melhorar ou criar uma coisa nova que ainda não existe? Se você conseguir começar a responder essa pergunta com certa constância,
a direção do propósito ela se mostra. E não é algo que precisa aparecer já de cara, mas o que precisa aparecer é a consciência de que ele precisa aparecer em algum momento lá na frente. Acho que não você... Pode durar anos para aparecer, não tem problema. Não é aquela história... Você não precisa estar vendo o pote no final do arco-íris, mas você precisa estar vendo o arco-íris e indo atrás do arco-íris, né? Isso, exatamente. É isso aí. E quanto mais cedo, depois que você está jogando o jogo, melhor é, porque a gente consegue uma boa desculpa para poder ficar só caçando dinheiro, né? Ah, isso é fácil. Não, isso é fácil. O jogo do dinheiro é um videogame bem fácil de jogar. Você pode não estar ganhando o tempo todo, mas jogar é fácil, porque todo mundo está jogando, então é só ir na onda de todo mundo que você vai estar jogando também. Tá, legal. Então, agora pra gente encerrar, Eugênio, a saga dos abundantes. O que na sua visão, claro que é uma soma de tudo que a gente já falou, mas na sua visão, para que a pessoa que está ali escutando a gente, vendo a gente, está aqui escutando, ela possa, nos episódios futuros, numa saga nova dos abundantes, ela possa estar aqui com a gente conversando. E a gente pode estar discutindo não sobre os números que rolaram, e isso tem hora certa para discutir sobre os números, mas sobre o impacto que a gente quer causar junto no mundo. E é aquela história de ganhar dinheiro ajudando pessoas. O que tem que ser essencial, seja uma coisa que a gente já falou e você só quer deixar pontuado, ó, é isso, carimbado, ou algo que está rodeando tudo isso que a gente conversou aqui. O que seria? Eu vou pegar essa sua frase, eu gostei disso aí. Ganhar dinheiro ajudando pessoas. Eu deixaria a mudança da frase para o que você vai ajudar a melhorar e que também vai gerar dinheiro para você. Troca a ordem, que eu acho que já responde um monte de perguntas. Entendeu? Entendi. Então, o que você vai ajudar a melhorar? O que você está ajudando, o que na sua vida, quem que você está ajudando, quanto que você está se dedicando para ajudar, respeitando a regra de que isso tem que ser remunerado, tem que gerar receita para você, mas não seja o principal. O foco é o que eu realmente faço que ajuda as outras pessoas. Porque uma vez que você aprende a fazer isso, acabou. Aprender a monetizar isso. É muito do que eu aprendi lendo até um livro sobre Ikigai, né, que é um conceito filosófico japonês. Não sei se você parou para ver. Mas basicamente é você fazer aquilo que você ama, o que o mundo precisa, aquilo que você faz bem e aquilo que você pode ser remunerado de acordo com a sua ambição. Se você consegue encontrar um ponto de convergência entre isso tudo, os japoneses eles defendem por essa filosofia que você está vivendo a sua razão de viver, né? A sua razão de ser, que para alguns é o propósito. Pode ser um sistema? Você acha isso? Fazer o que ama, o que o mundo precisa, o que você faz bem e o que pode te remunerar de forma que sustente a sua ambição. Pode. O ponto é que a pessoa pode... a armadilha talvez é que a pessoa pode enxergar assim, mas o que o mundo precisa? Você fica preso naquilo. Porque, na verdade, o mundo precisa de tudo. E você pode arrumar uma justificativa para você, dizer assim, essa pessoa precisa disso, mas, na verdade, não está ligada ao teu propósito. Ela precisa, mas... Ou ela acha que precisa. Né? Então, responder essa pergunta é mais difícil. Eu gosto de pensar que entre os quatro, fazer o que ama, fazer o que você faz bem, o que o mundo precisa, que pode te remunerar de acordo com a sua ambição, eu vejo que o principal é o que você ama, porque você pode aprender a fazer bem, né? O mundo precisa de tudo, é só você encontrar a forma certa de oferecer e de ajudar as pessoas, né? E remuneração também. Hoje os nichos... a riqueza está no mundo, é só a gente encontrar a forma certa de ir lá e gerar valor na vida das pessoas e pegar. Eu penso que você encontrar o que você ama, fazer o que ama no meio de tudo que você faz, mas com aquela direção do que ama, acho que é o norte da bússola. Eu tenho uma frase do Brembaba que eu gosto, eu não lembro com precisão, mas é mais ou menos assim. O propósito não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Né? Então, é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso. Quando aquilo que você realmente sente está ligado diretamente ao que você faz, aí a coisa deslancha. Agora, quando você faz porque você precisa sobreviver ou porque você precisa mostrar alguma coisa para alguém, aí desalinha. Você começa a tomar a decisão, né? As escolhas são feitas por uma razão que vai ter uma armadilha, tem um peso, tem um preço que você vai pagar ali na frente, esse preço. O que não tem preço é o contrário, né? Quando eu sinto isso, aí tem a ver com o que você falou, que eu amo. Quando eu sinto que é isso que eu tenho que fazer, você provavelmente vai gostar de tudo que tem em volta. Não é faça o que você gosta. Você vai gostar, né? Do que faz.
Porque você sabe que aquilo é um meio para alcançar um fim, né? Isso. Tudo acaba sendo um meio, né? Exatamente, tudo é um meio, mesmo as coisas chatas. Eu tenho um exemplo, eu estou começando a ensinar administração financeira para minhas filhas. Eu não ensinei isso no passado, aí começou a bater novo na consciência, agora eu estou ensinando. Estou preparando umas aulas para elas e eu fiquei relutante porque, falar a verdade, tem uma certa... É um processo que, para mim, não é tão... natural, sentar, olha, faz isso, faz aquilo. Eu não gosto muito de dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Você gosta de ver de longe. Fica vendo. E Então, se cair numa areia movediça, eu tô com a corda aqui, né? Sempre dei muita liberdade e torci para que elas aprendessem e alguém ensinasse para elas. Mas não, eu vou assumir, beleza. Mas eu resolvi enfrentar o desconforto. Então, primeira coisa, veja, eu não gosto de fazer isso. Claro. Mas eu preciso fazer porque o meu propósito, nesse caso, é maior. Meu propósito é que minhas filhas, elas sejam... Sim. livres financeiramente e muito em breve ela não dependa de pessoas, inclusive nem de mim. Então, o propósito ali falou mais alto, eu arrumei energia para fazer uma coisa que eu não sentia prazer. Quando eu estava preparando o que eu tinha que falar, eu disse, cara, eu vou preparar uma planilha aqui para elas preencherem, a planilha vai ser autodidata, né? Você preenchendo essa planilha, você vai entender os conceitos que eu tenho que passar com muito mais facilidade. E eu levei 4 horas para preparar essa planilha, uma planilha muito... Ela não é complexa, mas ela é muito trabalhosa, foi trabalhosa de ser construída porque ela precisava ser simples, essa planilha. Está dentro de um curso que eu dou para a galera aqui, chama 3 Pulmões, né? E aí, quando eu estava fazendo essa planilha, como eu ficava imaginando elas usando aquela planilha, e quanto aquilo ali estaria sendo benéfico para a vida delas, quantas dores poderia evitar para elas aprenderem aquele conceito. Durante o processo de fazer a planilha, aquela atividade se tornou prazerosa. De repente, eu queria colocar cada vez mais detalhe naquela planilha. Eu queria mudar a cor, eu queria mudar a fonte, eu queria colocar textos explicativos, o que significa essa célula. Então, esse é um exemplo, que eu não gostava de fazer aquilo, mas eu acabei gostando, sentindo prazer no processo, porque o propósito era maior e eu me sentia, cada coisa que eu fazia, eu me sentia mais próximo de eu estar cumprindo o meu propósito. Foi a paixão pela jornada, você acha? Foi a paixão pelo propósito, a jornada se tornou prazerosa. A jornada se tornou prazerosa pela paixão pelo propósito. Isso, exatamente. Legal. Foi o prazer na jornada. Eu aproveitei para não ficar... isso aqui tá chato, não. Eu tenho que fazer, vou fazer. Eu tenho que fazer, vou fazer e pronto. E isso eu passo por isso. Não só eu, acho que os empreendedores, grandes empreendedores passam por isso o tempo todo, né? Tem que fazer coisas que às vezes no começo ele não gosta, mas depois que ele vê o resultado, diz, puta, que bom que eu fiz aquilo. Aí ele vê, agora eu vou fazer de novo melhor porque eu vejo que dá resultado. Então, olha que louco, a paixão pelo propósito te faz ter prazer pela sua jornada. Então é isso, gente. A gente basicamente encerra com essa chave de ouro aqui, Eugênio. Então, valeu, obrigado. Obrigado. Sinta-se abraçado nesse momento de coronavírus. Não pode abraçar muito. E você aqui que ouviu, que está vendo, se você está vendo e consegue ter uma área de comentários aqui embaixo, eu quero saber de você, e vai ser legal também o Eugênio ver depois, qual é o maior valor, o código que você extraiu para a tua vida desse videocast, desse podcast, desse áudio, dependendo da plataforma que você está vendo isso, mandar uma mensagem para o Eugênio lá no Instagram dele, no meu, falando também, aí. Pode ser, vai ser legal, porque aquece nosso coração quando a gente tem um feedback de algo que a gente conseguiu contribuir, né, Eugênio? É isso aí. Obrigadão. Então, gente, a gente se vê. Obrigadão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.